Agora estão dizendo que o BRICS, que é a união do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, pode ser um grande risco para o Brasil. Então foi feito um alerta quanto a isso pelo economista Carlos Honorato. E eu vou te dizer uma coisa, agora que o Trump é presidente, isso é um risco gigantesco e a gente pode se ferrar por conta desse capricho do Lula. Então vamos comentar sobre isso, já se inscreva aí no canal, ativa o sino das notificações e deixa um like aí no vídeo, né? Então olha só, o BRICS então é uma espécie de grupinho de países socialistas, né? Vamos ver aqui. Eu confesso para você que eu não conheço os regimes da Índia e da África do Sul, mas o Brasil, Rússia, Índia, Brasil, Rússia e China, a gente sabe que são de fato países socialistas, são ditaduras, né? O Brasil é a mais light de todas, mas ainda assim se você diz o que você pensa ao mesmo tempo que você tem um certo alcance, por consequência, você acaba censurado. É assim que a coisa funciona. Ah, mas então se fosse assim, eles censuravam você, Marcos. Não, porque, cara, meus vídeos aqui tem, 50, 100 visualizações, né? Esses vídeos aqui. Eu tenho até vídeos curtos que daí tem um alcance maior e tudo, mas assim, isso não é nada diante do tamanho do Brasil. Você pega, por exemplo, o Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira já é uma outra história, né? O cara conseguiu aí viralizar passando de 300 e poucos milhões o vídeo. Aí é uma outra história. Se eu conseguisse 300 e poucos milhões sem ter imunidade parlamentar, meu amigo, aí esquece. Aí eu já tava lá nos Estados Unidos refugiado, já era um refugiado político, né? Então, por conta disso, eu ainda posso falar aqui um pouco. Mas, deixa eu desligar essa luz aqui que não tá legal. Ela tá fazendo um recorte no braço aqui, agora parou o recorte, beleza. Então, por conta disso, a gente percebe, então, que essa é uma união de países socialistas, né? Pelo menos o líder do Brasil é socialista, metade do Brasil, um quarto do Brasil é a favor do socialismo, o resto aceita, o centrão vai para onde quer e o resto que sobrou, né? Talvez, não sei a quantidade do Brasil, daí já de fato é contra o socialismo e o comunismo, né? Mas o que isso tem de impacto diretamente para a economia do Brasil, né? O que acontece é que, embora não seja uma guerra declarada, os Estados Unidos têm aí um conflito comercial contra a China. Isso é um fato, não é segredo para ninguém, não é nossa, que coisa impressionante, todo mundo sabe disso. A China, ela teve um desenvolvimento na última década muito forte, porque houve aí a migração do campo para a cidade. Assim como todo país socialista, eles são bem mais atrasados, né? E só quem vai falar que a China é um país muito avançado é quem conhece aí as capitais, né? Quem conhece Pequim. Se você for para Coreia do Norte, né? Você vai lá para a capital, enfim, tem aqueles hotéis ultra luxuosos, gigantescos. E você não pode filmar nem pode entrar neles, né? Você não pode, inclusive, se hospedar e tal. E o que acontece? São hotéis de fachada. Tem vários prédios de fachada só para dizer que o país é chique e luxuoso sem se submeter ao capitalismo. Só que, na verdade, são várias fachadas e prédios vazios que existem lá, né? Então, assim, essa união de ditaduras é algo que vai prejudicar muito o Brasil. Porque essa proximidade com a China e essa história de querer criar uma moeda para combater o dólar é uma coisa que o próprio Trump falou. Vocês querem criar uma moeda para combater o dólar? Eu vou criar medidas para combater quem tiver com essa ideia. E daí o próprio pessoal do BRICS peidou na farofa e falou, não, foi o Lula que teve essa ideia, foi o Brasil que teve essa ideia. Entregando totalmente o Lula, né? Então, essa história de combater o capitalismo, principalmente que é encabeçado pelos Estados Unidos no mundo todo, é algo que vai fazer o Brasil quebrar as pernas, né? Essa história de censura, junto com essa história aí de querer taxar os Estados Unidos, né? Querer fazer um grupinho ali de países e tudo mais, cara, vai ser ruim pro Brasil. E olha só, o Brasil depende muito, mas muito mais dos Estados Unidos
do que os Estados Unidos depende do Brasil. Você vê, por exemplo, em relação à questão do petróleo. O petróleo que a gente extrai aqui é um tipo de petróleo muito mais denso que a gente não consegue refinar, a gente não tem maquinário para isso. Então a gente tem que mandar para os Estados Unidos e depois comprar combustível já refinado. Então é um absurdo isso. Daí se a gente fala assim, não, mas a partir de agora a gente pode vender para a Rússia. A Rússia vai falar, não, beleza, eu compro esse seu petróleo aí, só que eu compro pela metade do preço, né? Daí o Brasil vai ter que fazer o quê? Vai ter poucas opções, vai ter que vender para a Rússia, vai ter que vender para quem consiga refinar esse petróleo a um preço mais barato. Agora, se o Brasil, podendo vender para os Estados Unidos, oferece para a Rússia, aí é uma outra história. Aí a negociação é outra. Ah, você faz mais barato? Ah, não sei. Se você pagar mais barato, eu prefiro vender para os Estados Unidos. Não, tá bom, então eu pago o mesmo preço, entendeu? Então tem toda essa questão de negociação, oferta e demanda. E se o Brasil continuar com essa história de BRICS para criar aí a nova ordem mundial socialista, no fim das contas, o Lula vai conseguir terminar de quebrar o Brasil. O Brasil não está quebrado. Por quê? Porque o povo é muito esforçado, porque o povo está segurando, o empresário está carregando o país nas costas, enquanto o Lula tenta acabar com a classe empresária. E não sei até onde o pessoal vai segurar isso. Não dá para saber até onde vai segurar. A Venezuela era a primeira potência da América Latina. Era a primeira potência da América Latina. Depois que começou com essa história de socialismo, aí que lascou tudo. Então, para afundar o país, dá para afundar tranquilamente. Então, acho melhor o BRICS voltar em estado de dormência, assim como estava antes. Parar com esse negócio de reuniãozinha, novos planos, nova moeda mundial e tudo mais. Parar, né? Começar a hibernar, igual hibernava na época do governo Bolsonaro, na época do governo Temer. Porque senão a porca vai torcer o rabo, vai vir sanção financeira para cima do Brasil e a inflação que já está comendo solta e a degradação da nossa economia vai aumentar de uma forma avassaladora, né? Mas comente aí o que você acha a respeito do assunto também, se inscreva no canal, ativa o sino e deixa um like no vídeo. Até mais!